Olá pessoal, mais uma semana se iniciando, uma semana que vai ser agora de lua crescente, logo após a lua nova, e vamos ao que interessa. Essa semana eu tenho uma novidade para vocês, eu estou com a canetinha, então vamos testar, espero que dê tudo certo. Enfim, uma hora a gente acerta, né? Então eu tô aqui tô gravando inclusive no dia 19, gente, e eu já peço desculpas, né? Normalmente tento gravar na sexta, sábado, mas eu não vou ficar aqui no blá blá blá, vamos ao que interessa. Para quem tá chegando agora, esse canal é basicamente sobre astrologia, mas eu falo também sobre simbolismo, dou algumas dicas, outros assuntos. Fica o convite para acessar os vídeos de durante a semana também. Sempre saem vídeos novos todas as terças e quintas, então dá para ativar as notificações e não perder mais nenhum. E essa semana e semana que vem a gente vai ter alguns vídeos especiais sobre o Halloween, então a gente vai ter aí sobre cristais e a respeito da astrologia, o cristal do signo, enfim, vou tirar umas dúvidas gerais sobre esse assunto. E vai ter um vídeo muito legal sobre magia astrológica, ficou uma aula praticamente, ficou muito bom esse vídeo. E quem sabe a gente encontre mais uma surpresa também aqui no canal. Para quem é membro já tá com acesso a todos esses vídeos e vários outros, sempre bem adiantado. Então tem a opção de ser membro aqui no canal, eu não sei exatamente onde é que é, mas enfim, vamos ao que interessa. Então aqui já no dia 20, deixa eu colocar até o momento exato pra gente dar uma olhada na lua nova. A lua nova vai ser bem no finalzinho do signo de Libra, então a gente vai ter aqui a 28 graus, né? Muito interessante porque é a lua nova do equinócio. É importante a gente dar uma olhada porque depois daqui 6 meses é o ano novo astrológico, então a gente tem uma noção melhor de alguma perspectiva de talvez alguns eventos. O que me vem aqui é essa relação de Mercúrio com Lua Negra e Marte, né? Talvez algumas palavras que não deveriam ter sido ditas, alguma agressividade na fala, e eu acho que eu comentei sobre isso no céu do mês de outubro, né? Além do mais, teve algo muito interessante que eu comentei essa semana, que a partir agora do dia 20, a gente também vai ter, inclusive a lua nova tá aqui dia 21, né, às 9h23 da manhã. Então não é tão cedo assim, não é já na segunda-feira a lua nova. O Mercúrio, ele vai retrogradar, né? Então é interessante que quem já estava sabendo, já se preparou, porque ele vai retrogradar em Sagitário. Só que o que acontece? Ele vai voltar para esse grau onde ele está transitando hoje. Eu explico mais detalhes, hoje não, né? No dia 21. Eu explico mais detalhes no vídeo que eu já fiz e já está aqui no canal a respeito do Mercúrio retrógrado, onde tem como ter uma noção melhor ali do que talvez aconteça e alguns preparativos, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou colocar aqui por semana. Então ele retrograda aqui em Sagitário, como eu havia comentado, e ele volta bastante, ó, grau 22, aqui 21 e 21, ele já tá direto de novo. Então ele volta aqui até 20h45 e hoje, nossa, no final de novembro, inclusive, hoje, né, dia 21 que eu falei pra vocês, ó, 23, né, 20h46, perdão. Então a partir de aqui ele já tá num grau onde ele vai voltar. Então não tem muito o que fazer, é realmente evitar algumas coisas que talvez possa ser que tenha uma necessidade de revisão, tá? Então de repente você faz uma grande compra de muita coisa, ou de repente faz algum acordo, faz alguma reforma, algo que não estava sendo exatamente planejado, organizado durante esses dias, e você resolve fazer a partir ali do dia 21 de outubro, ou 22, 23, e lá no final de novembro teria que talvez revisar alguma coisa ou algo que não saiu de uma forma adequada, porque o Mercúrio vai transitar novamente por esse grau, tá? Então tem mais detalhes no outro vídeo. No mais, o que a gente tem de interessante, além da lua nova essa semana, falei a respeito dessas palavras mais agressivas, né? A Vênus, ela tá no signo de domicílio, muito bom para ela, mais tranquilo. O Netuno, ele tá quase entrando no signo de Peixes, então é algo assim relevante, né, que precisa ser levado em consideração e prestado atenção aqui, porque, de novo, ele vai passar nessa região de finalzinho de Peixes. A gente está tendo alguns relatos de muitas tempestades, como eu havia comentado que teria,
de muitas águas, inclusive teve também essa relação de intoxicação, né? Então tem chances de ainda ocorrer por mais um tempo, pelo menos até mais ou menos março de 2026, onde os dois definitivamente entram no signo de Áries e param de incomodar esse finalzinho aqui de Peixes, tá? Aí vai ser a vez do começo de Áries, né? Que mais a gente tem de interessante? Bom, vamos para o que interessa para os próximos dias. Então, na quarta-feira, a Lua já começa a ficar visível aqui no signo de Escorpião. Óbvio, não é muito favorável para muita coisa, até porque o Sol tá anarético, a gente tá no finalzinho ali do signo de Libra. E a Lua também em debilidade, então não é um dia muito interessante para fazer muita coisa. Talvez seja interessante essa semana uma preservação das relações. E o Netuno entra, como eu havia comentado, entra de terça para quarta-feira, volta, na verdade, né, para o signo de Peixes. Então, eu reforço, as pessoas ali que têm o Sol, o ascendente, no finalzinho do signo de Peixes, no finalzinho do signo de Virgem, no finalzinho de Sagitário, no finalzinho de Gêmeos, tem muita dificuldade durante esse período, não só essa semana, mas já está passando por dificuldades tem algum tempo, né? Já tem bastante tempo, e fica mais acentuado esse período com o Netuno por ali. E entre ali os graus 26, por conta do próprio Saturno, né? 27, 28, 29, desses signos mutáveis, onde também houve o eclipse, né? O eclipse do mês passado foi nesse grau 28, 29 ali, do eixo Peixes e Virgem. Então, é muito importante ter cuidado para não se iludir, não se enganar, não levar golpe. Como eu falei também, né? O que consome, para onde tá investindo seu tempo, seu dinheiro, não ficar tão incomodado, enganado em relação a relacionamentos no geral. Enfim, é uma série de características. O conceito principal é a ilusão, é a falta de saúde, né? Mas principalmente relacionado ali com limpeza e com clareza das coisas, porque o Netuno ele deixa tudo turvo e o Saturno ele adoece, por isso que está relacionado também com venenos e intoxicações, ou a falta de ar, a dificuldade de respirar. Então é muito importante ter cuidado, ainda mais agora com o Netuno de novo passando por ali, que ele já passou, já estava por ali, já tem um tempo, tinha dado uma folga, agora volta, tá? Então, principalmente essa semana, mas nas próximas semanas ainda, porque ele vai ficar muito tempo. O Netuno é um planeta muito lento. Sempre tem mais informações também no céu do mês. Logo, logo vai sair para vocês também o céu de novembro, primeiro para os membros e depois para o público. Então, se você quer receber conteúdo adiantado, não se esqueça de se inscrever e ser membro no canal. Então, no dia 23, essa época do ano, né, a entrada do Sol no signo de Escorpião, ela normalmente é mais tardia do que o comum. Durante os outros meses, a gente sempre tem a entrada do Sol nos signos entre os dias 21 e 22 de cada mês. Geralmente é 20 e 21. No caso do signo de Escorpião, é muito comum a entrada do Sol no dia 23, que é um pouco mais tarde. Isso gera uma confusão onde muitas pessoas que se acham escorpianas, na verdade, são librianas. Então é muito importante conhecer o seu próprio mapa, sabendo não só o dia, o local, mas também o horário certinho do seu nascimento. Por exemplo, nesse ano de 2025, se você nasceu, se a pessoa nasceu, né? Até a meia-noite e 49 do dia 23 de outubro, ela é libriana. Se ela nasceu a partir das 0h50 do dia 23 de outubro, ela é escorpiana, tá? Isso acontece, varia de ano para ano, a gente sempre vai ter mais ou menos nessa época. Então é importante saber o horário certinho até o minuto que você nasceu. Na quinta-feira, a Lua continua transitando pelo signo de Escorpião, passando pelo Marte, pelo Mercúrio. Então todas essas palavras ruins que estão guardadas aqui, pode ser que saia, tá? Embora seja uma lua crescente, ela não tá tão violenta assim, mas tá com uma carinha de um pouco de mágoa. Então, vamos tomar cuidado nas nossas relações pessoais para manter um clima mais harmônico. Já no final da quinta-feira para sexta-feira, a lua entra no signo de Sagitário, deixando um clima um pouquinho mais leve, um pouco menos estressante, dando dignidade para o Júpiter, que faz um trígono com o Mercúrio e o Marte,
e também com o Saturno e com o Netuno. É bem interessante esse trígono de água aqui, porque está envolvendo entre duas pontas desse triângulo dois maléficos e um geracional. Então é algo que de certa forma chama a atenção, né? Então a gente vai ter aqui o Marte, o Mercúrio e a Lua Negra, o Júpiter e o Saturno e o Netuno. Então, toda essa relação, como eu havia comentado, de dificuldade de falar as coisas de uma forma adequada, talvez uma impulsividade na fala, com um tom heróico, na vontade de ajudar alguém, mas sem clareza, né, e com poder muito grande de ferir, mesmo sendo um trígono, tá? O trígono tende a ser harmônico, mas não anula um maléfico, mesmo que ele esteja em domicílio, e não anula um geracional nem outro maléfico, tá? Mesmo esse geracional estando em domicílio, ele não deixa de ser geracional e não deixa de ter um poder muito grande de uma compreensão além da nossa capacidade humana. Então é muito importante ter cuidado. E a gente está aqui na sexta-feira, né, dia 24 de outubro, a Lua vai passar por esse ponto entre quinta e sexta-feira e vai entrar no signo de Sagitário. Então é uma ativação muito forte, muito poderosa durante esse período, que talvez resgate algumas mágoas, algumas lembranças, algumas memórias e também uma vontade de ter as coisas de uma forma correta, justa. Mas é importante que para a gente realmente poder cobrar justiça, a gente tem que estar dentro de uma integridade também. Então, em vez de ficar apontando o dedo para o outro, é interessante a gente refletir, né, na nossa própria vida, nos nossos próprios atos, o que a gente faz que é correto e o que a gente pode melhorar. E olha, gente, sempre tem coisa pra gente melhorar, tá? Então, aproveitar esse período aqui, no final da semana, para isso. E é uma lua crescente, né? Embora não seja um período da gente estar olhando pra gente mesmo, e sim, né, expandindo, criando, colocando algumas coisas em práticas, mas no geral, o Sol no signo de Escorpião, né, essa fase, essa época aqui do ano, é uma época de um pouco mais de recolhimento e planejamento. Além de toda aquela relação toda que eu havia comentado para vocês, né? Dependendo de cada mapa, dependendo de cada ponto, de cada assunto, cada mapa é único, tá? É único. Então é muito importante você conhecer o seu próprio mapa. Eu faço consultas, passando esses detalhes de previsões astrológicas, explicando se tem alguma coisa no seu mapa que esses trânsitos está, né, atrapalhando de certa forma, ou favorecendo, né, que é o caso do nosso querido Júpiter. Então, o signo de Câncer, por exemplo, onde você tem ele no seu mapa, está sendo mais favorável os assuntos, e a partir da metade ali do ano que vem a gente vai ter o trânsito de Júpiter definitivo pelo signo de Leão. Então depois vai ser mais favorável para quem tem a casa ali no signo de Leão, né, os assuntos da casa do signo de Leão. Então é importante conhecer o seu próprio mapa. E para mais informações, meu contato está na descrição aqui do vídeo, onde eu faço consultas, aulas, tem cursos de preditiva também. É só me mandar uma mensagem que eu explico como que funciona. E para fechar a semana, no sábado, a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade com a Lua no signo de Sagitário, principalmente domingo, mas mais ou menos, tá? Porque depois essa Lua ela vai fazer a quadratura com o Saturno e o Netuno, vai acentuar essa quadratura toda, né? Com o Mercúrio ali entrando quase num grau anarético, indo pro finalzinho de Escorpião, lembrando que o Mercúrio ele ainda vai ficar retrógrado, vai passar por ali de novo, e a gente vai ter a oposição com o Urano. Então, na verdade, essa semana, né, mais pro final da semana, a tendência é que tenham ali algumas situações desagradáveis, tá? Pro finalzinho dos mutáveis e pro comecinho dos mutáveis também, tá? Porque a gente, além do Urano, a gente vai ter a passagem do Mercúrio e depois o Mercúrio com Marte por ali, nas próximas semanas, em novembro principalmente. Então começa uma ativação de alguma frase enroscada, algum período de um enrosco, onde eu explico mais detalhes, onde eu falo sobre o Mercúrio e essa trajetória que ele está fazendo desse final de outubro para novembro, pelos final do signo de Escorpião para Sagitário, depois a volta de Sagitário para Escorpião, até finalmente ficar direto no final de novembro. Então é um percurso assim bem complicado. Para quem tem algo nessa região, a tendência é que fique mais complicado ainda. Então é importante prestar bastante atenção.
Já deixo aqui minhas felicidades, os parabéns aos escorpianos, né? Que agora é a temporada dos aniversários no signo de escorpião. E é uma época do ano bem propícia, né? Para um Halloween, Dia das Bruxas, que tá chegando, né, gente? Lembrando que vai ter vídeo no canal sobre o tema, porque me pediram, eu sempre achei, nossa, só eu que tô gostando de fazer vídeo sobre esses temas. Aí pediram, falei, então, já que 2 pessoas pediram, eu vou fazer. Enfim, espero que vocês gostem. Eu misturo um pouquinho de astrologia, de magia, de bruxaria. Tem outros, né, dos anos passados, né? Acho que tem desde 2020, 2021. Não tenho feito vídeo sobre esses temas, assim, exóticos, né? Então, essa semana, assim, como esses períodos, na verdade, a dificuldade está para os signos mutáveis, principalmente o finalzinho, eu acho que é o mais complicado, né, por conta do Netuno e do Saturno. O meio tá passando os nodos por ali, mas nada tão sério assim. Mas houve os eclipses, né, 14 graus mais ou menos ali, e o comecinho por conta do Urano. Esse Urano, gente, ele ainda tem muita história para ocorrer, muita água ali, muita coisa, né, então é algo bem longo, que vai demorar, assim, para realmente ter uma perspectiva. O Plutão, como a gente viu na semana passada, ele tá direto, inclusive teve um apagão, né, no Brasil, em algumas regiões, bastante regiões, na verdade, né, por um breve momento. E foi bem próximo do momento em que o Plutão estacionou, né? Bem interessante isso. Outro lembrete, gente, já estou aceitando agendamento de consultas para o final do ano, para quem quer a consulta ali em novembro e dezembro. Novembro já tá aí na porta, né? Mas eu faço alguns pré-agendamentos para dezembro de uma forma parcelada diferente, manda mensagem para mim que eu explico como que funciona. Claro, tem vagas ainda para outubro, novembro tá tranquilo. Mas dezembro, gente, lota, as pessoas ficam bravas comigo porque querem consulta e não tem vaga e fica aquele desespero, então eu já tô deixando avisado, tá? É só mandar mensagem pra mim que eu explico como que funciona. Na segunda-feira a gente tem a lua minguante, logo mais na terça-feira a gente tem a lua nova, depois a lua no signo de Escorpião, começando a esquentar o clima com essas palavras não ditas, essas mágoas, essas intoxicações, essas situações de doença, tudo no nome de uma justiça, numa vontade de fazer o que é correto, complicando mais ainda a situação, lembrando da entrada do Netuno também, acentuando a dificuldade para o final de Peixes, Virgem, Sagitário e Gêmeos. E depois a Lua ela vai fazer a quadratura com esse ponto aqui. Então, a partir de quarta, quinta, sexta, até domingo, a tendência é que haja uma complicação. Então, no final ali, signos de água, a gente tem Câncer e Escorpião. Câncer, a tendência é que não seria tão maléfico assim, porque o Júpiter ele é benéfico, ele tá passando por uma situação ali, né, de expansão, de facilidade, de bênçãos, mas por conta dessa relação de proximidade com o Netuno, com o Saturno, com o Marte, a tendência é que talvez manifeste algumas coisas desagradáveis, mas por enquanto não tanto. Então a situação ela fica mais acentuada para o finalzinho de Escorpião, mas principalmente para o final de Peixes. Final dos mutáveis no geral, que além de receber a volta do Netuno no signo de Peixes, vai ter a quadratura da Lua. Enfim, cada mapa é único, é importante, é fundamental conhecer o seu próprio mapa. Trata de saber o seu horário certinho, né? Procurar um site para gerar ele. E se você quiser um olhar profissional, é só me mandar uma mensagem. Tenha uma excelente semana, não se esqueçam de auxiliar no engajamento do canal, comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, essas coisas todas que vocês já sabem. Comentar qualquer figurinha a gente já ajuda muito no engajamento, tá? E é isso, eu vou ficando por aqui.